Então, boa noite, pessoal. Então, começando mais uma oficina temática. É a quarta oficina do setor 2, tá? Então, hoje o tema é recursos hídricos, sustentabilidade, recuperação das áreas de manancial e saneamento, tá? Todo mundo aqui já me conhece, mas vamos seguir o rito. Me apresentando, eu sou o Júnior, secretário de Planejamento Ambiental. Aqui comigo, pela empresa GeoBrasília, está o Guilherme, a Pamela e o Michel, tá? Que vão fazer a apresentação para você. Hoje acho que é o dia do Guilherme, né? Então, a etapa 3, de consolidação da 2, diagnóstico. Então, lembrando, até atendi uma pessoa ali fora, lá, mas e os outros temas? Quem aqui não participou de algum outro tema, vai começar na outra semana a terceiro setor, que vai ser lá no CI Emília, de frente ao McDonald's, aquela escolinha ali, entra pela ruazinha do Casa Verde ali, tá? Dá para entrar, tem um estacionamentinho, acho que cabe uns 20, 30 carros ali, dá para o pessoal até parar lá dentro. A rua ali é meio estreita, mas CI Emília não é uma estrutura dessa, mas é o único prédio público no setor 3. Então, é único. A gente olhou assim e falou, caramba, era único. Até pensamos em fazer na Nova Vinhedo, porque tem os prédios maiores, mas para evitar sair fora do edital e qualquer problema de questionamentos ao edital, a gente manteve no CI Emília. Espacinho pequeno, mas acredito que acomoda todo mundo, tá? Então, abrindo aqui para o Guilherme vai fazer a apresentação, depois a gente começa a dinâmica. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Muito prazer, Guilherme Tadeu, sou engenheiro ambiental, estou aqui com a Pamela também, que é a nossa geógrafa, Michel aí que dá o nosso apoio aí da GeoBrasília na parte de áudio e som, tá? Então só para registrar aí, hoje é dia 17 de fevereiro, a gente vai iniciar agora a oficina temática aqui no setor 2, relacionada aos recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de mananciais e saneamento, tá bom? Eu gostaria de saber, eu sei que alguns de vocês já não me conhecem a primeira vez, mas que já vieram aqui e participaram. Poderia levantar a mão quem já participou da dinâmica? Ah, bacana, então só a senhora que não, perfeito. Mas vamos lá, vamos seguir o rito aí, para a gente dar continuidade. Falar um pouquinho para vocês da agenda da oficina, que já é de conhecimento de todos, mas é fundamental, a gente vai ter essa abertura do secretário, né, os combinados que a gente vai fazer aqui rapidinho, para ser uma oficina bem dinâmica e produtiva. A apresentação geral, que eu estou fazendo agora aí com todas essas informações, a apresentação da temática e da dinâmica, e aí depois os resultados aí por grupo, né, para depois a gente ter um encerramento, tá? Então, em média aí, de 2 horas, 2 horas e meia, a gente pretende finalizar a oficina. Então aqui para a gente ter, como eu falei para vocês, né, a gente tem um regulamento, né, das oficinas temáticas, inclusive a apresentação é uma delas, então a gente traz aqui só para a gente fazer alguns combinados, sempre respeitarem os tempos previstos, né, para a gente não interromper o próximo. Não serão discutidos outros eixos, né, então apresentei para vocês, hoje é exclusivo aí da parte ambiental, então vamos focar nesse eixo, que ele é fundamental, vai ter a oportunidade de falar outros eixos em outros setores, tá bom? Pedimos a gentileza só de colocar o celular no silencioso, eu sei que hoje em dia é difícil, às vezes tem uma ligação, fica à vontade lá para poder atender. E aí no final, quem quiser o uso da palavra, não tem problema, no final da dinâmica, a gente vai disponibilizar sempre falar aqui no microfone para ficar registrado e falar o nome, caso queira ter uso da palavra no final das apresentações. Falar rapidamente um pouco da empresa, sobre a GeoBrasília, ela tem mais de 25 anos aí no mercado, né? A gente atua em vários eixos de atuação, planejamento territorial urbano, os planos diretores, planos de saneamento, geoprocessamento e inovação, a parte de gestão ambiental, licenciamento e aprovações, estudos de viabilidade de diversos setores, concessões rodoviárias, de resíduos, o desenvolvimento econômico, social e comunicação, e planejamentos estratégicos de uma forma geral, tá? Então a gente atua no Brasil todo, a sede fica em São Paulo, na capital, na Vila Madalena, mas a gente está sempre aí rodando o Brasil inteiro, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho aí. Mais de 20 estados atendidos, 60 produtos de setores públicos e privados e mais de 367 projetos realizados nessa história aí da GeoBrasília. Falar um pouquinho sobre o escopo do trabalho aqui em Vinhedo, tá? Então o principal objetivo do contrato é a revisão do plano diretor de Vinhedo, né? Lembrando que a gente tem aí a lei de parcelamento, zoneamento e uso e ocupação do solo, que ela pode estar inserida dentro da minuta de lei do plano diretor. Também existe aí a previsão de fazer o Código de Edificações e Obras, a revisão, o Código de Posturas
regulamentar os instrumentos urbanísticos e o Código Ambiental, que hoje não existe aqui em Vinhedo. Bom? Planejar a cidade que queremos para o futuro, considerando um horizonte de 10 anos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o que o munícipe de Vinhedo ele pretende daqui a 10 anos, pensando aí a longo prazo. E aí, quando a gente fala por que planejar, né? Que nem na nossa vida, a gente tem lá a nossa viagem tão querida, construção de uma casa, até mesmo gastos com plano de saúde, economia. Então, assim como a gente faz para a nossa casa, para o nosso dia a dia, o planejamento ele é fundamental. E o plano diretor ele não é diferente. Então, é fundamental planejar o que queremos da cidade para daqui a 10 anos conseguir conquistar todas essas metas e objetivos, tá? Então, funciona da mesma maneira. E aí, só lembrando que o planejamento ele não é o fim. Ele é sim um meio para se alcançar o objetivo. Então, por isso a importância de estar aqui nessas oficinas para vocês poderem contribuir e dar a visão de vocês para cada setor e para cada temática. Então, o plano diretor vai ter esse rebatimento nas legislações urbanísticas aí do município. E aí, entrando um pouquinho só para vocês entenderem cada um desses itens que eu comentei, né? Então, o plano diretor ele é um instrumento previsto lá no Estatuto das Cidades, né? Na Lei Federal 10.257 de 2001. Então, a cada 10 anos tem essa obrigatoriedade do município estar atualizando o seu plano diretor. É uma lei federal e tem todos esses requisitos legais e técnicos aí para ser atendido. Tá? Atualmente, o plano diretor ele é de 2007, né? Então a lei complementar 66 de 2007 que institui o plano diretor participativo de Vinhedo. Então vocês percebem aí que era para ter sido já atualizado desde 2017, né? Então temos essa defasagem aí. Trazendo aqui o macrozoneamento do plano diretor antigo, só para vocês entenderem. Então, macrozoneamento, como o nome diz, são macrozonas, né? Então são zonas maiores que dividem o município aqui em posições estratégicas, né, dentro aqui de Vinhedo, isso previsto no plano diretor anterior, o atual, no caso, vigente. E aí depois nós temos a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Ela que vai dar todo o regramento, todos aqueles parâmetros. Poxa, eu tenho meu terreninho ali, como é que eu posso fazer para construir? O que eu posso fazer nele? Qual que é a regra para a ocupação desse lote? Qual que é o parcelamento mínimo? Então essa lei ela é fundamental para fazer todo esse regramento dentro das construções, da implementação dos lotes municipais. E aí, a sua revisão pretende modernizar as normas de ocupação do solo, alinhar as permissões de uso e os parâmetros de ocupação, e também as regras, o que pode ou não pode ser feito dentro do território. Tá? Então é fundamental. E aqui a gente traz um arcabouço de todas as legislações, que é um compilado das legislações que hoje regem essa questão da lei de uso e ocupação do solo. Então vocês foram vendo que depois do plano diretor foi sendo criado outras leis, e o objetivo é consolidar isso num regramento único, tá bom? E aqui, como eu mostrei anteriormente, o macrozoneamento são zonas maiores e os zoneamentos já são zonas específicas. Vocês percebem que o zoneamento atual tem diversas cores diferentes que vai representar cada uma das zonas. Só para vocês entenderem um pouquinho como hoje o zoneamento está distribuído, tá bom? O Código de Obras e Posturas, né, de obras e edificações, perdão, ele vai atuar no controle e fiscalização do espaço que está edificado e seu entorno. Então ele vai garantir aí as normas para regularização de obras, modernizar e simplificar as regras vigentes e surgimento de novas técnicas construtivas. Né? Temos técnicas sustentáveis hoje que está muito atuante, então isso é importante, essa revisão aí também do código. Atualmente o Código de Obras e Edificações de 2007, né, e está instituído aí desde então, já faz um tempinho aí junto com o plano diretor vigente. O Código de Posturas, ele é um instrumento que contém as medidas da polícia administrativa. O que seria isso? As normas relativas à higiene, à ordem e à segurança pública, principalmente dos bens de domínio público, né? As áreas de parque, as áreas institucionais, e o objetivo do Código de Posturas é atualizar as técnicas e procedimentos dessas práticas, estabelecer as regras de infrações e as suas penalidades e as responsabilidades de fiscalização. Isso é fundamental aí para o município, e todos os regramentos que estão vinculados ao Código de Postura hoje aqui em Vinhedo. O Código Ambiental, ele estabelece diretrizes para a arborização urbana, a proteção e gestão dos mananciais, as bacias hidrográficas, recuperação de remanescentes florestais, a prevenção e combate a incêndios, medidas de prevenção e controle da poluição. E atualmente não existe aqui no município o Código Ambiental. Então é fundamental também, vai estar dentro do escopo aí o desenvolvimento do Código Ambiental do município de Vinhedo. E aí falar um pouquinho para vocês de como vai ser esse processo de revisão. Tá? Nós temos aí 8 etapas, né? Estamos atualmente aqui na divulgação das oficinas e audiência pública do diagnóstico e vamos percorrer ao longo de todo esse processo, todas essas próximas etapas, a elaboração da proposta técnica, revisão do plano,
a divulgação e realização de audiências públicas, elaboração da minuta de lei do plano diretor e outros itens aí que vão ser apresentados aqui no cronograma. Então, desde o início dos trabalhos, lá no ano passado, já foi feito o plano de trabalho, né, o diagnóstico está em andamento, junto com as revisões, e estamos aqui nessa etapa 3 da divulgação e das oficinas e audiência pública do diagnóstico. Então foram feitas entrevistas com gestores públicos e visitas de campo, para a gente poder conhecer aqui o município, reuniões com ETM e comissão, 24 oficinas temáticas, estamos aqui numa delas, inclusive, depois reuniões aí com o CONDEMA, com o CMPU, 3 audiências públicas vão ser depois, então vocês percebem que vão ter vários momentos aí para a participação social também. Depois lá na proposta técnica, mais reuniões, depois vão ter 12 reuniões públicas para divulgação aí da realização da audiência e das propostas técnicas, outras reuniões com comissão e ETM, e, de novo, mais uma vez, com a CMPU e o CONDEMA aqui municipal. Tá? Por fim, mais 3 audiências públicas, mais algumas reuniões para a gente poder fechar toda essa questão aí, reuniões inclusive com os vereadores, para poder discutir todas essas questões. E aí, por fim, está previsto até final desse ano, mais algumas reuniões, até a entrega final aí dos planos. Tá? Então, dessa forma geral aí que, por fim, 5 reuniões públicas aí para apresentação das minutas. Falar um pouquinho das oficinas temáticas, então nós temos o regulamento dessas oficinas, as oficinas têm esse processo de revisão, espaços dedicados à participação da sociedade, então é muito importante a presença de vocês aí para a gente justamente conseguir levantar essas informações, entender do município de Vinhedo qual que é a percepção dele em relação a essa temática aqui nesse setor. Tá? Então, a população participa ativamente das questões de planejamento de políticas públicas territoriais e urbanas do município, tá? Através da construção de uma visão de futuro baseada nas experiências de vocês. Então, o que a gente quer aqui é justamente isso, a gente quer entender de vocês o que vocês podem contribuir com relação ao tema nesse setor, tá bom? O que a gente pede aqui, que a gente vai evitar, a interferência técnica, ou discutir com a população o andamento de outras temáticas. Então, o objetivo principal é que vocês possam contribuir de forma idônea, transparente, aquilo que vocês sentem, a percepção de vocês dentro de cada uma das temáticas, tá? Através da dinâmica que a gente vai propor aqui, que está prevista dentro do regulamento, tá bom? O porquê participar, o planejamento participativo ele é fundamental, para garantir as políticas públicas e também os anseios da população. Toda essa participação é fundamental dentro do plano diretor. Então, para corresponder à realidade, identificar os problemas a serem superados dentro aqui do município e atender as expectativas quanto ao futuro. Como a gente falou para vocês, daqui a 10 anos, a cidade que queremos. Então, ter essa visão de vocês dentro dessa construção do plano diretor. Levantar as experiências e ideias que a sociedade tem e, por fim, essa sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Para quem não conhece, quem não teve acesso, nós temos aqui todo o material, toda a oficina está sendo divulgada, o registro de cada oficina, os documentos, a gravação, ela é disponibilizada lá no site da prefeitura, tem aqui o site, o link para vocês acessarem, o QR Code, fica à vontade, vai estar disponível aí para vocês verificarem toda o que foi executado aqui durante as oficinas, tá bom? Perdão. Vai lá, aproveita que eu vou tomar um golinho. Valeu. Falar um pouquinho, então, de como é construído o processo dessa revisão. Então, tem a participação de um tripé, o Poder Público Municipal, a sociedade civil e a equipe de consultoria. Então, esses são esses 3 principais pilares aí de desenvolvimento dentro dessa questão, e também da sociedade civil de uma forma como um todo, inclusive a comissão participativa que acompanha os trabalhos aí que foi eleita dentro desse processo participativo. E aqui só a cidade que queremos, a gente imagina a visão de futuro, onde a gente quer chegar, e a gente tenta chegar nesse meio termo para conseguir atingir os objetivos previstos aí dentro do plano diretor. Então, como eu falei para vocês, segundo o regramento, nós temos aqui 6 eixos estruturantes, então cada oficina temática ela aborda um eixo estruturante. Hoje estamos aqui com os recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação de áreas de mananciais e saneamento. Amanhã teremos a economia, depois eu vou passar para vocês a programação dos próximos dias aí. Tá? Hoje a gente vai focar nessa questão dos recursos hídricos e sustentabilidade. E aí dentro dessa proposta da dinâmica, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, para a gente poder se dividir aí para fazer a atividade, a gente traz alguns temas que podem ser discutidos. Então, por exemplo, declividade, hipsometria, recursos hídricos, mudanças climáticas,
áreas verdes, abastecimento de água e segurança hídrica, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então é só uma sugestão aí de temas para ser abordado dentro da dinâmica que a gente vai executar agora, tá bom? Falando um pouquinho da setorização, hoje estamos aqui no setor 2, né, que engloba essa região aqui, com essas localidades. Então é importante também que a visão de vocês para essa temática seja do setor 2. É claro, às vezes eu tenho alguma demanda de algum outro setor, mas o ideal é que a gente consiga focar nas demandas aqui do setor 2 para conseguir contribuir de vocês essa expectativa, tá bom? Então agora eu vou pedir para vocês, a Pamela vai nos auxiliar aqui também. Quantas pessoas nós temos? Desculpa. 15? Nós temos 15 pessoas, então a sugestão, se a gente pudesse dividir rapidamente, eu sugiro pensei em 3 grupos de 5, não fica legal? Pode ser 3 grupos de 5, nós temos 3 mesas, se vocês puderem se dividir aleatoriamente, tá? Em 5 pessoas por mesa, tá? A Pamela vai passar, só finalizar aqui, eu já dou a palavra. Explicando um pouquinho, então tem a divisão dos grupos agora, 5 pessoas por grupo, por favor. A Pamela vai distribuir os cartazes, tá? Então cada grupo a gente vai eleger o relator do grupo, tá? E aí o objetivo da oficina... Não, acho que dá sim, vamos tentar. Vamos tentar. E o objetivo é a gente colocar aqui, vocês vão ter 45 minutos para conseguir escrever as potencialidades e os desafios para cada temática aí desse setor, tá? Eu coloco aqui, já vou colocar, tá? E aí, no final, nós vamos ter a apresentação de cada um dos grupos, por isso que é importante a definição do relator, tá? Aí para expressar as ideias, e no final o resumo do grupo aí, que a gente vai ter uma duração prevista de 60 minutos, tá? E depois cada grupo vai ter 7 minutos aí para poder fazer as apresentações, tá bom? Então eu vou deixar aqui, vou pedir só uma gentileza, para a gente já dividir, e vamos começar já a fazer a dinâmica. Boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses vai. Vamos lá? Vamos distribuir? Vamos distribuir os cartazes. Tá certo? 2 folhas. Você escreveu aqui, grupo, mas não é bom colocar gênero também? Boa.
Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Deixa eu projetar aqui. Espera só um minutinho que eu vou projetar. Guilherme, tem gente que assinou e não está aqui, aqui na Isso. O grupo 2 você, né? Você é o 2. Pessoal, boa noite mais uma vez. A gente agradece a participação de todos aí. Agora a gente vai para aquela etapa de apresentação do relator por grupo. Então eu peço a gentileza da Lorena, correto? Se ela puder apresentar aqui os desafios e potencialidades do grupo. 7 minutinhos para o grupo, por favor, tá bom? Boa noite. O meu grupo, primeira coisa, pediu para a gente deixar registrado quantas pessoas que tem, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 pessoas já contaram para mim. Obrigada. Porque tem pouca gente, daí tem gente que assinou e foi embora e tal. Então, a gente começa aqui pelos desafios. Eu acho que vai ficar meio parecido pelo que eu escutei do outro grupo, mas para ficar registrado, a gente faz um resumo aqui. Então, começamos falando de declividade, né? A gente falou do problema que é a gente ter deslizamentos, deram o exemplo do Jardim Miriam, e a gente falou de que seria importante recuperar com vegetação nessas áreas para ocorrer menos deslizamento, que obviamente é uma coisa muito impactante para a cidade. Ainda falando de áreas de supressão, a gente teve, nos últimos anos, né, várias áreas de supressão que são ilegais. E daí a gente tem pouca fiscalização, enfim. E a gente entende que essas áreas precisam ser recuperadas e que os donos, né, que fizeram ali uma coisa ilegal, eles têm que pagar por isso. A gente também sugere que, a gente sabe que isso é difícil, mas enfim, né, já que é uma participação da população, a gente acha que seria interessante aumentar o valor de água de acordo com o consumo. Então, por exemplo, você tem uma mansão gigante de 10 quartos e 15 banheiros, você vai pagar mais pelo litro de água que você consome do que uma pessoa que tem ali uma casa de 60 metros quadrados. E a gente não tem muita ideia de qual seria esse corte, mas a gente acha que seria interessante. Eu vou passar porque ela levantou a mão. Só um minutinho, vamos finalizar aqui, porque a relatora precisa falar, tá bom? Vamos só seguir aqui, aí no final a gente abre para os demais. É importante que o relator faça assim. Tá. Por favor. Aí a falta de água a gente não podia deixar de colocar, porque a gente teve meses e meses de rodízio e, por exemplo, tinha no rodízio, eu tenho água hoje na minha casa,
amanhã não vou ter, depois eu tenho de novo, mas era mentira, a água não chegava na data certa, as pessoas se programavam. Eu, particularmente, eu sou dona de casa, eu tenho 2 filhos, é um inferno para você programar lá, tipo, quando é que vai lavar roupa, essas coisas. Isso porque eu moro em prédio, eu nem moro em casa. Quem mora em casa que tem a água direto da rua é mais difícil ainda. No prédio a gente tem uma caixa d'água grande, aí a gente consegue se organizar lá, mas acho que para a população inteira de Vinhedo isso é um problema enorme, porque os vizinhos todos, tipo Valinhos, Jundiaí, todo mundo tem água, a gente fica sem água e com rodízio aqui. Com rodízio que nem funciona direito, né? A gente também pontuou que teve um aumento do efeito de ilhas de calor, principalmente na região central, muito asfalto, pouca árvore, cada vez tirando mais árvore. E acho que agora é o outro, né? A gente também sofre com os alagamentos frequentes da cidade. Contaminação de água também é um problema, porque se você tem alagamento, você pode contaminar águas que seriam potáveis, né? Então, são coisas que estão ligadas. E a gente acha que tinha que ter maior fiscalização de lançamento irregular de esgoto. A gente teve até relato de pessoas que já viram esse lançamento, quando estava fazendo plantio de muda e tal. Então, isso tinha que ter mais fiscalização. A gente acha também que tinha que ter avaliação do tratamento de água e esgoto com metas para melhoria, porque atualmente a gente não avalia direito se tem agrotóxico na água, se tem outras substâncias químicas. Então a gente quer saber o que a gente está bebendo na cidade, se essa água aí é de qualidade mesmo, e a gente quer metas. Tem até outros estudos, a gente citou aqui o estudo da UFMG, que eu acho que, pelo que eu entendi, já passaram por e-mail para vocês, ou vão passar, mas existem outros estudos, né? Não é assim uma super novidade esses outros parâmetros, além do que a Sanebave hoje em dia avalia. E a gente acha que tem que ter a melhor organização da coleta e destinação de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, como estava para o final, a gente não conseguiu discutir muito, mas a gente entende que precisava melhorar um pouco, que tem meio que o mesmo problema ali do rodízio. Tem dia que diz que vai passar o lixo e daí não recolhem, tem dia que vai passar o carro da reciclagem, também não passa. Para onde que vai essa reciclagem? A gente sabe que recentemente eles tiveram um problema lá na central, precisou de mais verba, eles precisaram melhorar a construção deles, e isso fica bem perdido, assim, né? Não tinha, de potencialidade, a gente colocou utilizar esse estudo que foi pago pelo poder público, disseram que foi de 2019, 20, 17, 2017. Então, a gente aqui já teve esse estudo, foi pelo Dr. Rinaldo Calheiros, e é super detalhado. Ele aponta aí locais de recuperação dos mananciais, quais são as plantas que devem ser utilizadas no replantio. É bem detalhado o estudo, foi um estudo muito caro que a gente pagou e, enfim, né? E não foi aplicado. E acho que para vocês que estão fazendo o plano diretor, vale muito a pena dar uma olhada nesse estudo, porque já está pronto, assim, economiza trabalho para vocês. A gente também colocou como importante instituir regras para aproveitamento de água para novas construções, que também está relacionado, né, com a parte anterior dos desafios da gente não ter água. Um regramento maior para a reutilização das águas de casa, incluindo o plano de utilização de água de piscinas. A gente descobriu que Vinhedo é a cidade que tem a maior quantidade per capita de piscinas do Brasil. É meio surreal. Da outra vez que eu vim, eu descobri que é a maior quantidade per capita de carros da região. Hoje eu descobri que é de piscina. E daí todos os novos empreendimentos imobiliários deveriam ser autossuficientes em água, né? Porque vão ser novos empreendimentos imobiliários, a gente entende como empreendimentos grandes mesmo, não uma casinha pequena que vai subir, né? A gente também colocou que é importante utilizar tabelas de desconto progressivo em função do investimento e itens sustentáveis de construção no PTU. E a gente tem o exemplo de Salvador, que fez isso, então também é fácil, é uma informação que está aí, é fácil de ser
basicamente um copia e cola aí do que Salvador já fez, né? Então, se você tem, por exemplo, o painel com energia solar, aí você vai tendo desconto. Mas tá pouquinho. Vocês também receberam o tempo. Então, não apresenta Pode continuar, Lorena, por favor. Então, a gente também falou do incremento da arborização urbana, especialmente nas áreas centrais, o que está relacionado com o que a gente falou anteriormente das ilhas de calor. E também a gente precisa de metas de plantio de árvores, né? Com embasamento, com estudo, porque a última notícia que a gente teve foi que o prefeito disse que ia plantar, sei lá, 3 milhões de árvores. Não sei de onde tirou esse número, mas também não foi plantado, então que diferença faz, né? A gente precisa de dados de qualidade. E ainda nessa parte de replantio, a gente entende que é importante a construção de um viveiro de mudas, né? Um viveiro municipal, obviamente, porque não estamos falando do Estado, que seja assim, modelo no cultivo de nativas. Então, não adianta ter um monte de, sei lá, eucalipto no viveiro, né? Produzindo mudas de alta diversidade e tamanho adequado para o plantio. Isso daí vai ajudar a população de modo geral que quer fazer plantio, né? E aí tem o último, eu acho, agora, que é a implantação de jardins de chuva, de espavimentação para aumentar a permeabilidade do solo e outras soluções, né, que a gente tenha mais sustentáveis, ainda, né, relacionado com o que a gente já falou aí, de áreas de alagamento, de falta d'água. A gente consegue na mesma cidade ter alagamento e não ter água em casa, assim, de verdade, no mesmo dia. Tem dia que você passa no lugar e está alagado, mas no seu chuveiro não tem água. Áreas de curso d'água também, elas têm que ser renovadas, abertas para o uso da população, o que ajuda também na parte de, se as pessoas usam, elas não tendem, pelo menos, a não jogar lixo ali no lugar onde é o lugar que ela está passeando, que ela está se divertindo. A gente deu alguns exemplos aqui do Jardim Meli, Rancho Fundo, Riacho Fundo, do Córrego, gente, não sei falar esse nome não, Sterzec. E recuperação. E recuperação das matas nas margens, mesmo locais que estão já tem cimento, a gente não acha que vai tirar o cimento, mas pelo menos ter essa mata ao redor, assim, porque melhora. Ilha de Calor vai melhorar também, vai ser o corredor de fauna ali na região, porque mal ou bem os bichos conseguem passar pelas árvores, e utilizando, como a gente já falou, espécies nativas prioritariamente. E não deu tempo de terminar de discutir tudo, porque tinha muita coisa, e foi isso. O próximo grupo. Obrigado, Lorena. Obrigado, Lorena. Por favor. Isso, no final da apresentação a gente libera para as perguntas. Não, a gente vai seguir... Nós temos que seguir o rito aqui, no final a gente libera para as perguntas, tá bom? O que você quer perguntar que eu pergunto? Brincando. Ah, eu não sei isso aí não. Vamos lá, eu vou falar rápido para sobrar tempo. Potencialidades, então. Meu grupo discutiu, meu nome é Clarice. No meu grupo tem uma representante do setor 2, o resto são pessoas... Ah, eu tinha que me descrever, né? Para ficar legal, mas não vou. Tem outras pessoas de outros setores. E aí a gente fez um levantamento, né? Quais são as potencialidades? Recursos hídricos disponíveis. A gente acredita que essa região tem recursos hídricos, mas depois a gente vai falar... A gente sempre faz o contrário lá no desafio, tá? Para explicar o que está acontecendo, o que a gente não está usando. Aí eu coloquei, a gente colocou o bosque como exemplo de uma área verde que pode ser um potencial para a cidade, para ser preservada. Ilhas verdes, aí a gente pensou nos vazios urbanos públicos, serem usados para fazer um plantio e ter mais ilha verde na cidade, principalmente na região central, que é muito quente, né, que a gente percebe a diferença de temperatura. Projeto intermunicipal para a criação de um pulmão hídrico. Isso daqui a gente pensou, foi uma ideia, né, coletiva, pensando o seguinte,
que muita água escoa de Vinhedo para Valinhos, né? Então a gente poderia dividir essa água de alguma maneira. Tá fazendo a captação, a absorção dessa água, reservando em algum lugar no município e tá repartindo a água com a cidade vizinha, tá? Também a gente pensou nesse projeto de pulmão hídrico, pensando ali naquela região de enchente que alaga na Santa Cruz, né? Como a gente faz para segurar essa água no município, não deixar ela escoar. Projeto de substituição da manta asfáltica de maneira gradativa por opções que permitam a absorção da água pluvial. Então a gente acha que como a região central tem muito asfalto, muito cimento, muito tudo, né, impermeável, trazer soluções, né, para que essa água possa ser absorvida pelo solo. Projeto de incentivo fiscal para a sustentabilidade ambiental. Então a gente pensou, já existe uma lei que não sei qual que é o tamanho da casa, a pessoa é obrigada a ter cisterna. A gente queria trazer isso para todas as casas da cidade. E para isso a gente tem que ter um incentivo fiscal. A cisterna, a área verde dentro do quintal da pessoa, energia solar, tudo que for sustentável ser aplicado e as pessoas aí tendo esse abono de imposto. E aí uma potencialidade é a quantidade de resíduos sólidos produzidos na cidade. Por que a gente falou isso? Agora a gente vai falar dos desafios, tá? A gente produz muito resíduo e isso é um potencial porque a gente vai conseguir essa daqui. Criar uma política efetiva de manejo de resíduos, com esses resíduos que a gente produz, tá? A gente também vai colocar... Oi? Tá certo? Pode pegar meu microfone. E aí os outros desafios, né? Recuperação dos recursos hídricos, córregos e ribeirões, conscientizar a população, né? Quando eu falei que tem muitos recursos hídricos nessa região, ele existe, mas ele acaba não sendo soterrado, poluído, não utilizado da maneira correta. Por isso que a gente colocou isso. Fiação subterrânea, pensando na região central, né? Que pega fogo todo dia, um fio lá no centro. Então, acho que a gente sabe que é um projeto caro, mas é verdade, pegou ontem e hoje fogo. Então, pegou fogo. Não é a primeira vez que pega fogo, né? A gente já sabe. Então, se for subterrânea, ia até ajudar as árvores que já estão aí, que são cortadas de maneira imprópria, né? Enchentes e alagamentos, que foi esse que a gente falou da Santa Cruz ali, no outro dia eu fui na doceria e elas estavam fazendo aquela impermeabilização, colocando lona e um metal para entrar da chuva, então é um desafio. Manutenção das árvores existentes, porque a gente fala para todo mundo plantar árvore, mas depois não tem ninguém que faça poda e que consiga fazer com que essas árvores se mantenham vivas, né, na região central. Controle preventivo das construções e áreas de risco. E regularização. Isso aqui a gente está falando daquela região da vila ali atrás da Nóbrega, que tem algumas construções irregulares, uma em cima da outra, numa área que tem um declínio bem grande. Então a gente acredita que ali tenha que ter alguma regularização. Não derrubar, não, regularizar. Não é derrubar, é regularizar. Ah, tá. Mas não é área de risco? Tá bom. Aumentar a relação de produção com o consumo de água. Então, isso é para a gente manter a água para todos os moradores da cidade. Se for crescer a cidade, ter água para os novos moradores que vão vir para cá. Ampliar a rede de captação e tratamento de esgoto, porque a gente ainda tem, né, um problema. A gente tem as ETAs e as ETs que funcionam, mas elas precisam ser melhoradas, ampliadas, né, para que a gente possa estar fornecendo água também. Não é só produzir água, é dar essa água com qualidade para os moradores. Mapeamento e fiscalização de poços artesianos clandestinos. Então, também regularizar. A gente não quer impedir nem fechar, a gente quer que regularize tudo para que todos possam ter de maneira, né, coletiva, saudável, tá bom? Mais alguma coisa, grupo? Não? Obrigada. Agora pode falar mais tempo, que eu já falei rápido. Obrigado. Perfeito. Vou colocar aqui.
Pessoal, então para a gente poder finalizar, só trazer aqui para vocês então as próximas agendas, tá? Então, essa semana finalizamos dia 10, planejamento urbano e ambiental, patrimônio histórico, habitação popular e inclusão social. Hoje estamos aqui falando, né, na semana passada, hoje estamos falando aqui de recursos hídricos e temos mais 2 agendas essa semana. Então amanhã teremos aqui a equipe para falar de economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias econômicas, e no dia 19, na quarta-feira, o turismo e identidade regional. Tá? Lembrando, né, que nós estamos falando aqui do setor 2, especificamente, né, e já foram realizadas todas as oficinas do setor 1, e aí estamos em andamento com a do setor 2. Para o setor 3, está previsto agora, final de fevereiro e março, e para o setor 4, também aí para março, as demais oficinas. Tá? Então, de antemão, a gente agradece a disponibilidade de todos vocês aqui, né, da participação, que é muito fundamental aí para a divulgação do plano diretor. Tá? A gente agradece a todos. Obrigado, viu? Está acontecendo?